Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa segunda aula sobre estrutura atômica. Oi pessoal, então essa vai ser a segunda aula, que também faz parte mais ou menos de atomística, e a sequência que a gente vai dar é a seguinte. Então, aqui a gente tinha os modelos, né, que a gente aprendeu na última aula, modelos atômicos, e a gente vai transportar, né, a gente vai generalizar todos os conhecimentos dessa aula para estrutura atômica e o elemento. Então, retomando algumas ideias do Dalton, a gente tinha visto que o átomo era a parte indivisível em teoria, mas depois a gente viu no modelo de Rutherford que ele tinha um grande vazio, né? E uma parte pequena que seria o centro, né? O núcleo do átomo, né? E depois a gente tinha visto que átomos diferentes, né? Que existiam vários tipos que vai ser um elemento, que depois a gente vai ver mais ou menos como isso caracteriza, que vão caracterizar toda a estrutura da matéria que a gente está vendo ao nosso redor. Então, como que a gente consegue partir então para a estrutura do átomo? A gente sabe que o átomo vai ter uma parte central, que vai ser o núcleo, e a gente sabe que vai ter uma eletrosfera, na qual os elétrons vão viajar, né, na forma planetária, como se fosse o sistema solar, e vai ficar girando ao redor desse núcleo que é fixo. Agora que a gente já sabe o básico da estrutura atômica, que é só isso, né? Só isso. Os três tipos de partícula, onde a localização, né, que é no núcleo e na eletrosfera, a gente vai voltar para o pensamento de Dalton, onde ele fala que tem diferentes elementos, né, diferentes tipos de átomos. Isso os diferentes tipos e elemento é o que você vê na tabela periódica. Quando você abre a tabela, né, que tem todas aquelas letrinhas e todos aqueles números, você tem aquilo por quê? Para você saber quais são os padrões, né? O que existe no mundo. Então, todos os átomos, todos os elementos foram agrupados nessa tabela. Como que a tabela periódica é organizada? É exatamente pelo número atômico. E aí chega essa segunda parte da nossa aula, que é a caracterização de elemento. Então, a gente tinha a estrutura atômica, onde a gente entendeu o que está acontecendo com cada partícula, e agora a gente vai caracterizar cada um dos elementos através do número atômico, e a gente vai verificar como que isso vai aparecer para a tabela. Lembrando que o Dalton tinha ensinado para a gente, o Dalton disse para a gente o quê? O átomo é neutro. Então, vamos olhar as partículas. A gente tem uma partícula com massa positiva, com carga positiva. A gente tem uma partícula com carga negativa. Então, quando a gente combina essas partículas de carga positiva e negativa, elas têm que estar no mesmo número para ser neutro. Então, todos os átomos da tabela periódica, não importa qual posição que ele está, ele vai ter exatamente o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, e esse número vai chamar de número atômico, tá? Daí, a gente vai ter um outro número importante na tabela periódica, que vai ser a massa atômica. O que a gente lembra das partículas e massa? A massa do nêutron é 1, a massa do próton é 1, então a massa atômica total vai ser o número de prótons mais nêutrons, tá? Então a gente conseguiu agora identificar dois números, né? O número atômico, que vai ser o número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons, mas o mais importante é o número de prótons, mantém isso na cabeça. E o segundo, o número de massa, que vai ser prótons mais nêutrons. Então, o que a gente consegue pensar daí? Quando você tem dois números e um é só próton e o outro é próton mais nêutron, o próton mais nêutron vai ser sempre maior. Então, quando você tem dois números na tabela periódica, que não importa se está em cima ou está embaixo, você vê o menor número é o número atômico e o maior número é o número de massa. O número atômico, a gente coloca uma letra geralmente que é o Z. E a massa atômica geralmente é o A. Então, para você conseguir fazer o seu próprio elemento, o que a gente vai fazer agora? Faz um quadradinho, que pode ter aí umas 3 linhas. Você vai escrever E maiúsculo, L minúsculo, de elemento.
todos os elementos, ou ele vai ter só uma letra maiúscula, no caso que ele tenha uma letra só como símbolo, ou duas letras, e a primeira letra sempre maiúscula, a segunda sempre minúscula. E daí você vai colocar Z, eu geralmente coloco Z embaixo, e A em cima. O Z vai ser o número atômico, que é o mesmo de prótons e elétrons, para o átomo ser neutro. E depois o A, a massa atômica, que é prótons mais nêutrons. Então, chega a última parte que é relevante nessa parte de estrutura e de elemento, que são 3 conceitos: os isótopos, os isótonos e os isóbaros. Quando você escrever essas 3 palavras, você vai fazer um quadradinho no P de isótopo, porque isótopos são elementos ou átomos que têm o mesmo número de prótons. Os isótonos, você vai fazer um quadradinho no N, e daí você vai ver que tem o mesmo número de nêutrons. E o isóbaro, eu sei que não faz tanto sentido assim, mas esse A é a letra que a gente usa para a massa do átomo. Então, os isóbaros são átomos que têm a mesma massa atômica. Daí, só um último conceito, que é para fechar essa parte. Existem átomos, né, que vem aquela pergunta: tem átomo que não tem o mesmo número de carga? Tem. Tem átomo não nêutron? Tem. Como que isso vai acontecer? O átomo está aqui na sua perfeição, o seu átomo, o seu núcleozinho e a eletrosfera. Como os elétrons eles estão viajando e eles têm carga, é a mesma coisa você pensar num ímã, né? Como tem força de atração e repulsa por todos os elementos ao redor e por interação ao mundo, você consegue tirar um elétron da eletrosfera, ou você consegue colocar um elétron da eletrosfera. Aí o que a gente tem que pensar? E como você pode colocar isso no seu caderno? Você pode colocar o átomo neutro no meio, que pode ser de qualquer elemento, não importa, né? Contanto que não tenha só um elétron. Vamos pensar assim, vamos colocar um átomo com 3 elétrons. Como que vai ser mais ou menos esse átomo? Então vamos fazer ele inteiro. Um átomo com 3 prótons. Então quantos elétrons tem? 3, que ele vai ser neutro. Quantos nêutrons ele vai ter? O número de nêutrons, geralmente, ele é bem parecido, ou muito pouco menor, ou um pouco maior. Vamos dizer assim, não tem na verdade uma regra. Então vamos colocar nesse nosso átomo 2 nêutrons, só para chutar um número. Então, o que a gente vai fazer? EL, 3, que é o número de prótons, 5 em cima. Então a gente já caracterizou o nosso elemento, o átomo que a gente está tratando. Quando a gente inserir um elétron, e ele vai ter então 4 cargas negativas e 3 positivas, qual vai ser a carga total dele? Negativa, 1. O que você espera que aconteça quando um elétron entra na eletrosfera? O elétron ele vai causar repulsa, né, em todos os elétrons que já estavam lá. Então ele vai tentar jogar, né, explodir, expandir o átomo. E é isso que a gente observa na realidade. A eletrosfera ela aumenta. O átomo aumenta de tamanho e todo átomo, né, todo elemento que chega e está tendo esse comportamento de carga negativa, ele vai ser chamado de ânion. Esse processo pode acontecer várias vezes. Você agora não se prenda se esse elétron pode ter isso ou não, né? Porque a gente vai fazer uma generalização só para você conseguir acompanhar o tipo de pensamento e que depois na aula de tabela periódica, distribuição eletrônica, que vai ser na verdade a próxima aula, você vai perceber o que acontece de verdade. Então, vamos colocar mais um elétron aqui. Então a gente tinha o nosso EL menos, com aquela carguinha. Daí a gente vai lembrar quantos prótons tinha lá? O mesmo que antes. 3. Quantas cargas tinha lá? Se ele já tinha 4 porque ele tinha ganho, ele estava com 4 menos. Se a gente colocar mais um, vai ser 2 menos. EL 2 menos, faz a anotação
beleza. Ele ganhou elétrons. Isso é uma coisa que você precisa anotar. Como se fosse uma linha, né? Como se fosse uma linha do tempo, onde ele vai ganhando elétrons e vai adquirindo volume e carga negativa. Do outro lado, a gente vai fazer o contrário. A gente vai arrancar elétrons. Quando você arranca esse elétron, da mesma maneira, diminui o tamanho. A carga vai ser agora positiva, porque vai ter um desbalanço, né, do outro lado da linha, partindo daquele elétron-nêutron, né, de antes, o original. E daí você vai colocar EL+. Então, essa parte do EL+, onde você perde elétrons e gera essa carga positiva, você vai chamar ele de cátion. E é isso então que você tem que ter na sua anotação. Um elétron neutro no meio, ele vai virar ânions, né, do lado direito. Ânion, ele ganha elétrons, ele ganha uma carga negativa. Ele ganha volume e tamanho. Do outro lado, do lado esquerdo, eu espero que o lado fique igual para vocês, né? Senão seria ao contrário. Do lado esquerdo, pelo menos do meu esquerdo, né? Cátions, ele tem carga positiva, porque ele perdeu elétrons e a tendência do tamanho da eletrosfera é ser menor.